As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000. Bernardão Materiais para Construção. Construindo com você. Alô, amigos da Rede Hoje TV Hoje, aquele abraço. Estamos chegando com o TV Hoje Notícias. Nesta edição vamos contar a história de Nilmário Miranda, que é o presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos aqui de Minas Gerais. Ele foi ministro dos Direitos Humanos do governo Lula e viveu o momento mais difícil do Brasil, que foi o da ditadura militar. Ele conta a história desde 1964, dos anos 60, né? Passando pela redemocratização, pela eleição de Lula, que foi de operário a presidente da República, e no seu governo o Nilmário Miranda esteve lá como ministro dos Direitos Humanos. Fala também da queda da Dilma no impeachment que aconteceu e de tudo que ocorre no Brasil. Nós gravamos a entrevista com ele em agosto deste ano e ele vai contar essa história, contar a história dele, falar das pessoas que trabalharam, que lutaram pela democratização do Brasil. Então é um momento importante para a gente focalizar esse assunto. O jornalista, político e militante dos direitos humanos Nilmário Miranda esteve em patrocínio para o lançamento do livro de memórias Histórias que Vivi na História. Foi numa quinta-feira, dia 22 de agosto. Ele foi recebido e ajudado por várias lideranças da cidade. Vou lutar até o último dia da minha vida, pelo que eu acredito. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo jovens participando atentamente. É um prazer recebê-lo aqui, nesse momento que nós todos estamos até em dúvida se política vale a pena, se discutir política vale a pena, se discutir as questões que envolvem a política vale a pena. Então ele está aqui, é uma referência, para mostrar para a população, a gente dando uma voz, é o seguinte, ó, aqui está um homem de bem. Foi um dos fundadores aí da Secretaria de Direitos Humanos a nível de Brasil, então é uma alegria para nós patrocinenses, também enquanto servidores da educação, e ele falar de um assunto tão caro para nós que é a democracia. As histórias deles são histórias que nos faz refletir, né, sobre a trajetória histórica do nosso país. Essa história não pode ficar nos porões, como eles ficaram presos na época. Então nós temos que resgatar isso aí. A obra de Nilmário representa o testemunho de quem sentiu na pele o golpe civil-militar de 1964, a instauração do terror de Estado e lutou pelo restabelecimento da democracia. O relato começa pela formação política em Teófilo Otoni, passa pelo período de clandestinidade e prisão política até chegar ao atual panorama do Brasil, com destaque para Minas Gerais. Nilmário faz um balanço dos avanços e retrocessos das conquistas sociais no Brasil, sobretudo a partir da Constituição Cidadã de 1988. Nilmário, como é que surgiu a ideia de escrever esse livro? Esse é meu quinto livro. Todos os meus livros têm um traço comum. O primeiro deles tem 20 anos, que até hoje a editora vende 10 livros por mês, 20 anos depois. É difícil uma biblioteca universitária não ter dos filhos de solo. Eu recuperei a história de 434 pessoas que durante o regime militar morreram ou desapareceram por responsabilidade do Estado, sob torturas e com desaparecimentos. Então esse livro teve um impacto muito forte na época, 20 anos. Isso era uma novidade um pouco. Eu fui membro de uma comissão especial de mortos desaparecidos, representando a Câmara dos Deputados. Eram 7 pessoas, tinha das Forças Armadas. Miguel Reale Júnior, que era o presidente, e outras pessoas ilustres participaram. Depois eu fiz um outro livro chamado Memória Essencial. Eu sou do Partido dos Trabalhadores desde o começo. Eu fui candidato a governador em 2002. Contei a história de todas as eleições de 82, da primeira até 2002. Isso também era uma coisa pouco conhecida. Terceiro, foi depois que eu fui ministro de Direitos Humanos, eu relatei a experiência, por que direitos humanos? Havia muito aquela versão, direitos humanos é para proteger bandido. Fui mostrar que a gente lidava com crianças, adolescentes, com mulheres vítimas de violência, com idosos que sofriam maus tratos. Nós mexemos com milhões de brasileiros, ninguém sabia disso.
não tinham sequer certidão de idade. Hoje, a criança já sai do hospital com CPF. Eu fui criança e adolescente com exploração sexual comercial. Brasília via rodeando os hotéis, centros de convenção, congressos. Achavam vergonha isso. A luta contra o trabalho escravo, contra o trabalho infantil. Então, fui mostrar que o universo dos direitos humanos era muito grande. E era uma maldade falar que defensor de bandido, que não tinha nada a ver. Porque nós lutamos contra a tortura, né? Para cumprir o que a Constituição e os tratados pedem. Quando a pessoa é presa, perde a liberdade, mas não perde os outros direitos. A integridade física. Ninguém pode, né, maltratar uma pessoa que está presa. Tem que, se for um bandido mesmo, tem que não permitir que continue exercendo banditismo na prisão. Mas se não, deve, pelo contrário, da oportunidade de ressocializar, educação, etc. Então, esse é meu... Depois fiz um livro sobre Teófilo Benedito Ottoni. Você é de lá, né? Um rebelde do século XIX, uma pessoa extraordinária. É pouco conhecido. Na minha região, sou de Teófilo Ottoni, a cidade chamava Nova Filadélfia, quando ele fundou. E ele, durante o Império, que era um império autocrático, o Brasil foi o único país dos 11 que manteve a monarquia. Todos os países de língua espanhola foram repúblicas e aboliram a escravidão. E aqui manteve monarquia com escravidão durante 66 anos. Obviamente, isso aí trouxe consequência até hoje para as mulheres, para os negros, para a desigualdade social. E o Teófilo Ottoni era contra a escravidão e contra a monarquia. Era republicano. Era um homem também que era contra a matança dos índios. Um homem que chegava 50 anos à frente, e ele defendia ferrovia, quando o Brasil nem produzia ainda o aço e o ferro. E o irmão dele tornou-se o pai da ferrovia no Brasil, Cristiano Ottoni. Ele virou o patrão da engenharia nacional. Então o cara notava, e lá na minha cidade, o povo sabia os reis da Europa, os papas, as guerras, não sabia da história da sua cidade. Uma epopeia, que foi a epopeia do Teófilo Benedito. Aliás, aqui em Patrocínio teve um juiz, né? E na época do Império, ele se chamava Eloy Ottoni, foi assassinado também, e creio que ele deve ser parente do Teófilo Ottoni. O Teófilo Ottoni tinha um tio chamado Eloy, que eles tinham vindo da Itália, tinham uma forte tradição republicana, eram rebeldes. Esse tio era um poeta, inspirou muito o Teófilo Benedito. A história dele é maravilhosa. Eu faço doações, o livro está esgotado, todos os meus livros estão esgotados, exceto esse. Aí eu vou deixar 2 livros, estou deixando em patrocínio 2 livros, para uso coletivo, para conhecer aquela história. Ele que dirigiu a Revolução de Santa Luzia, a Revolução Liberal, que foi a última grande revolução em Minas, do século XIX. Agora, do seu livro, como você fala que o nome do livro é Histórias que Vivi na História. Evidentemente que tem todo o processo lá, desde dos movimentos armados, da ditadura, enfim, da redemocratização do Brasil, depois do golpe que aconteceu, a prisão do Lula, e tudo isso vai sair, de uma certa forma, está no livro. Está no livro. Não é um livro autobiográfico, é um livro de memórias políticas, que a gente chamava de testemunho dos momentos históricos. Há muito tempo, são 57 anos que eu comecei minha militância social, política, cultural, como esquerda, lá em Teófilo Ottoni, na época do Concílio Vaticano II. A igreja deu uma guinada na história. A igreja voltou ao tempo da fundação do Cristo, né? E a igreja do século IV em diante foi muito vinculada aos poderosos. Inclusive, abençoou a escravidão, que era um horror, né? Quase 400 anos de escravidão. A igreja apoiava aquilo. E de 62, o Papa João XXIII parece demais com o Papa Francisco, os dois têm muito em comum, fez opção preferencial pelos pobres. Deu uma guinada na história humana, influenciou o mundo inteiro, que passou a rever. Por exemplo, tinha um bispo negro, perto de Teófilo Ottoni, era só aí, Dom José Maria Pires.
É o famoso chamado Dom Pelé, depois virou Dom Zumbi. Ele pedia perdão ao povo brasileiro pela escravidão. A igreja ter apoiado a escravidão com a vergonha na história humana, né, aquela. E não era pouca gente, era a maioria do povo brasileiro. Que com a nova abolição, nós tínhamos 13 milhões de habitantes, 8 milhões eram negros ou pardos. Ou seja, era a maioria da população. E a escravidão é um regime brutal, porque ninguém é escravo porque quer, é obrigado a ser. E toda essa história da violência contra a mulher, o estupro, o dono do escravo era dono do corpo da mulher também. Não era considerado crime estuprar a mulher, ou seus filhos, ou suas filhas. E os homens fortes, que trabalhavam na lavoura ou na mineração, morriam com 28, 30 anos, porque morriam com exaustão, não tinha limite no trabalho. Então, era um regime muito brutal. E autoritarismo, para manter aquele regime de tanta violência, era preciso ter uma violência estatal. Daí que vem essa tradição autoritária no Brasil também. Essa opressão das mulheres, o racismo e o autoritarismo. Como é que você está vendo o momento atual do Brasil, né? Onde que o que a gente acreditava ser impossível está acontecendo? Eu procuro mostrar, né, nessas conversas aqui, como aqui em Patrocínio, mostrar que ao longo da história nós tivemos 4 governos que romperam a tradição dos governos servirem à oligarquia. A Casa Grande, que a gente pensa que acabou em 1888, mas está aí, continua aí. Na política, continua mantendo esse Brasil arcaico. Acho que foi o Getúlio Vargas, que era um estancieiro, não era um homem de esquerda, mas tinha um projeto de nação. E ele tomou uma medida que entrou em conflito com a maior potência do planeta. Ele criou a Petrobras. Os americanos tinham feito uma missão científica aqui, que tinha chegado à conclusão que tinha petróleo no Brasil. Aí o Getúlio, tinha muitos militares nacionalistas, o povo foi às ruas, inclusive Patrocínio. Todo lugar do Brasil teve movimentos, petróleo é nosso. Aí criou a Petrobras. E aí as primeiras grandes siderúrgicas, os lagos que geravam energia. Né? E ele entendeu que nenhum país ia ser grande sem petróleo. O mundo era o petróleo. A aviação, a navegação, a ferrovia e a indústria automobilística, que era a maior cadeia produtiva do planeta, né? Que juntava as maiores riquezas, eram produzidas a partir daí. Então ele falou, o Brasil tem que fazer isso, tem que ser um país autônomo. Aí o segundo, aí teve um golpe. O golpe só não consumou que ele suicidou e o povo foi às ruas, né? E assustou a República do Galeão, que eram os militares estavam lá amotinados, querendo a renúncia dele. Aí veio o Juscelino. Veio o Juscelino, ele também continuou o trabalho do Getúlio. Tirou o Brasil era litoral. Ele trouxe a capital para o interior do país, trouxe a chamada máquina-ferramenta, bens de capital, máquina que produz outras máquinas. Isso é um estágio superior da industrialização. Trouxe a indústria automobilística e tudo que a gente conhece, as Furnas, Três Marias, Sobradinho, né? O Brasil, no fim do governo dele, era outro. E eles, os que não gostam disso, o que fizeram? Tentaram impedir a posse dele. Nem era o golpe depois, não, era antes. Não fosse o Lott, o Tancredo e as forças populares que impediram o golpe, ele não teria nem tomado posse. Durante o governo dele, teve 2 tentativas de golpe, Aragaça e Jacareacanga, derrotadas. Quando ele terminou, ele queria dar sequência, e o candidato dele era o Marechal Lott, e João Goulart como vice. Aí o Brasil, infelizmente, elegeu um homem louco, né, desatinado, que era o Jânio Quadros. Não, o maior problema do Brasil, né, era a vassourinha, varrer a corrupção. E, ao invés de falar o que ele ia fazer, qual o projeto dele, ia continuar o trabalho de Juscelino, de Getúlio e Juscelino, ele falava só na vassourinha. Bebia muito, com 8 meses de governo, renuncia. E na época elegiu o vice separadamente do presidente. Foi ele. Na realidade, ele tentou forçar a barra, né? Ele renunciou para o pessoal voltar num governo autoritário, sem Congresso, sem judiciário, sem imprensa, sem nada. E não deu certo. E o João Goulart, que era o vice, que tinha sido vice
tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio, vice do Juscelino, e era um homem vinculado àquele projeto trabalhista, nacional, desenvolvimentista. Aí o que os militares fizeram? Golpe. O ministro da Guerra, não tinha ministro da Defesa, e os 3 ministros da Marinha Aeronáutica e do Exército declararam: se o avião que traz o João Goulart da China, avião da FAB, entrar no Espaço Aéreo Nacional, será batido. Mas tinha um homem, um gigante, chamava Leonel de Moura Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul. Quartelou no Palácio Piratini, com apoio da 3º Exército, pegou a Rádio Guaíba, jogou em escala nacional e chamou a cadeia da legalidade. Aliás, a Netflix tem um filme Legalidade, muito bom, conta a história também desse momento épico da história do Brasil, que impediu a Constituição ser rasgada. Mas o João Goulart ganhou o plebiscito 6 de janeiro de 63, inclusive em patrocínio, ganhou com uma diferença enorme, e ele apresentou uma proposta de reformas de base, reformar a educação, controlar os lucros das multinacionais para reinvestir aqui. Resultado, golpe, 64. Então, toda vez que um governo põe o pobre no orçamento e defende o interesse nacional para fortalecer e foge do controle, né, da doutrina Monroe, América, para os americanos do norte, naturalmente, aí é um golpe. Nos todos os países, inclusive aqui. Então é isso que eu procuro mostrar, que o que está acontecendo agora já aconteceu nos últimos 60 anos. E depois desse né, governo nessa característica veio o Lula, né? Aí o PT assumiu a liderança e tal no país e acabou sendo culpado de todos os males, né? Sempre usaram, para não discutir um projeto para o país, os golpistas clássicos, mestre dos golpes era o Carlos Lacerda, tinha o Tribuna da Imprensa, na época não tinha televisão, os jornais tinham matutino, vespertino e rádio. E o Carlos Lacerda tinha aquela coisa do golpe, tinha a cartilhinha do golpe, né? Ele falava, enfim, ele tinha ele era vivandeiro de quartel, sempre pedindo os militares para dar golpe. A velha UDN especializou nisso, né? Aí, quando veio um operário, ignorante, 4 anos de estudo, e a partir da Constituição faz uma obra que o Brasil nunca tinha visto, milhões de pessoas saírem da pobreza e retoma toda aquelas Brasil soberano de Getúlio, Juscelino e João Goulart. Aí eles começam a mesma coisa, mesma que eu te lembro. É o maior corrupto da história, um ladrão, foi o mensalão. Aí tentaram, mas ele era muito forte, não conseguiram. Aí ele foi reeleito, para espanto. Para mais espanto ainda, ele elegeu uma assessora que era uma mulher. No Brasil, mulher não valia nada. Mulher não tinha nenhum valor. Mulher não participava da vida social e política, na história do Brasil. Então vem uma mulher, vira presidente. E ex-guerrilheira, que lutou contra a ditadura. Quando é reeleita de novo, aí o neto do Tancredo, que sempre foi contra os golpes, que é o homem que faz falta no momento de hoje, que usou o nome dele para subir, fez a cantilena do golpe, fez aquele discurso famoso de 21 de novembro de 2014. Não aceitou a derrota. Parecia o Lacerda falando, toda a década de 50. Dilma não pode candidatar. Se candidatar, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. Se governar, nós temos que ter. Aí, então, ele usou o nome do avô, mas ele rompeu, traiu a tradição do avô dele a apoiar um golpe de outra natureza, né? Mais militar, é que eles chamam da guerra jurídica, que é uma modalidade de golpe que está usando em muitos lugares do mundo, usaram aqui no Brasil, com muita inteligência. O que é a guerra jurídica? É o lawfare. Você pega um direito penal, e na nossa Constituição Democrática, a mais democrática da história do Brasil, o que ela diz? O direito, ninguém está acima da lei. Ninguém. Então o direito penal é para todos. Como que você apura, como você opera no direito penal? A polícia investiga. Dá o resultado para o Ministério Público, que faz a denúncia. E o juiz imparcial pode desprezar aquilo, absolver ou condenar. Mas agora nós vimos que o juiz comandava uma força-tarefa
a polícia, e o Ministério Público e a própria Justiça. Então, já estava pré-determinado o resultado. E aí usaram o famoso direito penal do inimigo, para tirar o inimigo. E o juiz que tirou Lula da disputa vira ministro do que ganhou. E em relação ao livro, que você queria fazer alguns relatos interessantes, né? Eu trato vários momentos históricos a partir do testemunho da vivência, da memória. E eu conto, por exemplo, quando eu fui participar da resistência em 65, mudei para Belo Horizonte, ingressei numa organização chamada Polop, que era da Dilma Rousseff, do Fernando Henrique. E em 68, estava subindo um panfleto, mimeógrafo. E os jovens nem sabem o que é isso. Sabem o que é isso? Poucos, muito manchado, baixa tiragem, estava distribuído, preso de madrugada pelo DOPS, que era 32 dias com 2 amigos. Quando eu saí abrindo um processo de Lei de Segurança Nacional, que era um panfleto mimeografado, todo borrado. E dali eu fui condenado a 3 anos de reclusão, que é o regime fechado, e 5 anos de perda de direito político. Imagina, Lei de Segurança Nacional ficar de um bonitinho. Hoje as gerações novas não conseguem nem imaginar alguém ser condenado, perder direito político, ficar anos e anos de prisão por causa disso. Na verdade, depois eu fui condenado. Aí quando também eu conto como o AI-5 chegou, foi o pior período da história do Brasil. Foi o período de 3 de dezembro de 68 até o final do governo Médici. Terror de Estado porque um momento em 200 anos de história do Brasil que no momento 3 ministros do STF são afastados. Acaba o habeas corpus. Nossa, até habeas corpus acabou. A última das garantias. E veio a censura brutal sobre rádio, jornais, televisão, revistas, livros, peças de teatro, cinema. O Caetano Veloso gosta de contar isso, que ele e Gilberto Gil eram jovens, rebeldes, tropicalistas, foram presos, ficaram 2 meses presos, raparam o cabelo deles para forma de humilhar. Você nunca tem interrogado, só para mostrar que acabou. Então foi um período difícil, eu fui forçado a entrar na clandestinidade, que eu já tinha sido preso, já estava processado. Aí, clandestinidade, você larga o curso de ciência econômica que eu fazia, 5º período, larga a namorada, larga a família, muda de nome, muda de lugar e mergulha no incerto, na incerteza, né? Porque você sabe onde é que começa, sabe onde vai terminar. Isso é importante lembrar essas coisas. O que é o Brasil autoritário? Porque tem muita gente flertando com a ideia de ditadura, de autoritarismo. E a memória, essa memória, a busca da verdade da memória que mostra o que foi o Brasil desse período. Aí depois eu conto também como é que foi minha segunda prisão, já em 72. A tortura era praticamente nacionalizada no país. Eu e milhares passamos torturas bárbaras também. A resistência que ele fazia dentro da próprio centro de tortura. Meus torturadores estavam o Sérgio Fleury, o comandante do DOI-CODE, que era o Carlos Alberto Brilhante Ustra. Que foi homenageado agora. Que é o ídolo do presidente da República, que defende a tortura abertamente. Na ditadura, nem os militares defendiam a tortura. Praticavam, mas escondiam, negavam que existisse. Esse aí faz a defesa pública da tortura e dos torturadores. E aí eu conto também como é que eram cárceres políticos, o que era o Carandiru, o que era o Presídio Tiradentes. Eu conhecia as pessoas que eu estudava os livros presos lá, e a gente bebia a sabedoria deles na prisão. O lugar mais livre do Brasil, que a gente podia discutir o que quisesse. Não tinha risco de ser preso, mas já podia fazer. Podia falar o que quisesse lá dentro. O lugar do Brasil que podia falar o que quisesse era lá dentro das prisões. Como é que era no Carandiru, como foi no Presídio de Pó. Depois, o último ano de prisão, passei em Juiz de Fora. E conto também quando nós voltamos quando eu voltei para a sociedade 8 anos depois, aí fui acolhido pela Universidade Federal, voltei sem vestibular para o curso de jornalismo, aí fizemos jornais populares de resistência à ditadura.
E como que a esquerda, que era muito desunida, muito mesmo. Ainda é, né? Não é que é desunida, tem muitos projetos, mas na época, até da prisão, tinha divergências profundas. Aí resolve todo mundo se unir pela democracia e pela anistia. Cada um podia ter o grupo que quisesse, contanto que todos trabalhassem. E encontramos também uma realidade no Brasil que a gente desconhecia, chamada Comunidades Eclesiais de Base. Aquela que começou em 62 lá no Concílio Vaticano II e que chegou a ter 100 mil SEBs no Brasil. As pessoas se reuniam para rezar, depois discutiam ver, julgar e agir. Aí eles viam o que era a situação do seu bairro. Privação, falta de asfalto, carestia, sem saúde, sem escolas, em condições precárias nas periferias do Brasil todo. E esse povo começou a ver, julgar e agir. E aí renasceu o movimento sindical, renasceu o movimento estudantil. Lógico que a gente não pode nunca perder a esperança, né? Mas você acredita que o Brasil pode voltar a pelo menos 10 anos atrás? Pode, acredito, porque nós saímos de momentos piores na história recente do país. Pode, porque nós fizemos a melhor Constituição da história do Brasil, de 88. Nós fizemos um pacto democrático em 88. Você tinha a esquerda, que muitas não defendiam a democracia, viram que sem democracia não tinha condição do Brasil sair do que vivia. O centro era muito forte, depois era o velho PMDB, que vinha a luta das diretas, o maior movimento de massa da história do país, e tinha uma direita civilizada. O PFL, que saiu das garras da Arena PDS, Arena PDS, formou o PFL, uma direita civilizada, que também queria a democracia. Então, a esquerda, direita, centro e o povo nas diretas. Aí gerou a Constituição de 88, e a Constituição, eu que sou defensor de direitos humanos, os 30 artigos da Declaração Universal estão lá na Constituição. É uma coisa, o Brasil não tinha conhecido aquele grau de avanço democrático. Eu fui do governo Lula, fui o primeiro governo dele, tudo que nós fizemos era baseado na Constituição. Isso era um projeto de nação. Por isso que hoje, esse que está aí investe contra a Constituição, eles odeiam a Constituição. Eles acham que ela tem que ser jogada no chão, toda mudada, para poder implantar de novo o projeto autoritário e neoliberal. Falar em neoliberalismo, né? A gente está vendo o Brasil sendo fatiado, né? As empresas estatais sendo fatiadas e tal. Algumas até que podiam até ser vendidas, mas tem uma base aí que sustenta o país como nação, que estão sendo entregues assim, né? E fala-se até que o governo americano tem interferência direta no governo brasileiro e tal. Como é que você vê isso? Olha, temos a ditadura, eles fizeram estatais demais. Faliu uma empresa têxtil, virava estatal. Faliu uma empresa de café, virava estatal. Faliu uma empresa não sei de quê, virava estatal. Isso aí, obviamente, não é papel do Estado. Quando veio a democracia, a maioria foi desestatizada. E nós fizemos um plano nacional de desestatização do que precisava. Agora, eu não consigo enxergar o Brasil sem a Petrobras. Essas mega empresas Eletrobras, que foram destruídas, são empresas que levaram 80 anos para adquirir o saber fazer. Uma Andrade Gutierrez, uma OAS, uma Mendes Júnior, uma Odebrecht, empresa que sabe fazer aviões, túneis, pontes, represas, se você quiser, prendeu tudo. Empresa corrompia a política, pega os donos das empresas e afasta. Agora, qual país do mundo faz insensatez de quebrar as empresas? Com milhares de empregos e tudo jogando no chão. Quem que vem para o lugar? Vem empresa do Canadá, da França, da China, dos Estados Unidos. O que o Brasil ganha com isso? Perdendo o que construiu por 80 anos, 60 anos. A Petrobras era a principal cabeça da cadeia produtiva mais importante para reindustrializar o país. Você liquida uma empresa dessa, o pré-sal é o nosso passaporte para o futuro. Através do pré-sal, o país viraria um grande exportador de petróleo.
está sendo devolvido para aquelas 7 irmãs que Getúlio, lá 60 anos atrás, botou no seu lugar ao criar a Petrobras. Né? Isso não pode. Desfazer do BNDES, quem vai financiar o Parque Produtivo Nacional e a construção dele? O Brasil vai ser todo entregue. Nós vamos destruir a Amazônia. Isso é a maior insensatez que eu já vi na minha vida. É um patrimônio da humanidade. Nós descobrimos que os filhos dos nossos filhos, nossos netos, bisnetos, os que virão depois, você destruir a Amazônia, acabou a fase na Terra. Então, é o maior patrimônio genético e ambiental do planeta. Ali, é claro. Por isso nós temos que ser recompensados por partilhar isso com o mundo, mas nunca acabar. Isso é uma insensatez absoluta, uma insanidade que está sendo feita. Eles vendem terra brasileira para estrangeiro. Você imagina alguém sair daqui de Patrocínio, comprar terra nos Estados Unidos, vão rir na cara dele. Vai lá no Canadá e fala, eu quero comprar 300 mil hectares de terra. O estrangeiro não compra terra nesses lugares. Aqui pode, que é livre. Então, o Brasil é um presidente que faz continência, bandeira americana, que é isso. Tem que ter uma posição até de força para negociar com todos. Por mais poderoso que seja, você tem que ir com altivez, independência. Uma democracia, uma soberania ativa, uma diplomacia ativa. Isso aí vai passar. A Constituição é nosso lugar de chegar. Nós construímos instituições poderosas do Judiciário. O Judiciário está vivendo a maior crise desde a redemocratização do país. Uma crise profunda, que é de credibilidade. Se você manipula o Judiciário, você matou a democracia. E Mário, quero agradecer a sua participação aqui na rede hoje. Desde já sucesso, né? O sucesso já é, mas que o seu livro seja conhecido por muita gente, porque ali está a história recente do Brasil, né? Não é só a sua história, mas a história recente do Brasil, e você participou ativamente disso. E venha mais vezes, né? Estamos aqui à disposição. O Brasil já está descobrindo isso. As pesquisas já estão dando que o ex-presidente está em declínio. Tem pesquisas próximas, já vão dar abaixo de 30% e mais de 40%, que eram os marcos, né? Então você vê, o povo já está descobrindo que foi enganado. E assim, a democracia é isso. O importante é de preservar a alternância de poder. Quando você tem uma direita civilizada, não uma direita da barbárie, você faz alternância. Ganha a esquerda, ganha a direita, volta à esquerda, volta à direita, vai centro-esquerda. Isso é democracia. Agora que nós estamos vendo, seguramente está colocando a democracia em risco. Prazer, um jornalista antigo, famoso, respeitado, como você, Luiz Antônio. É isso aí, esse foi mais um TV Hoje em Memória. Espero que você tenha gostado, né? Que a gente tenha satisfeito aí a sua curiosidade. Um abraço, obrigado, até a próxima edição. E não esqueça, né, de se inscrever, de acionar o sininho, de também compartilhar o nosso material. Obrigado.